E agora vamos chegar na gestão. E quando a gente fala da trilha da gestão, a gente ouve muito a questão da Ale. Pô, bacana, estou formando meus professores, o AEE está ali junto, a equipe toda, a parte pedagógica está legal, mas eu preciso coordenar isso. Eu tenho que desenvolver uma liderança inclusiva dentro do ambiente escolar. Como que o Educatodos, aí eu já vou fazer a pergunta para os três, apoia com a gestão, com as políticas de inclusão, com a gestão de indicadores e principalmente na formação de professores, o coordenador pedagógico, o vice, a vice, né? E os diretores e as diretoras. Sim, não, muito bacana. Bom, dentro do Educatodos, a gente tem um módulo pensado especialmente para o trio gestor, chamado Liderança Educacional, que, claro, tem as particularidades daquilo que compete às funções e papéis do diretor, do coordenador e do vice. Mas existe uma linha comum. Como é que eu promovo a inclusão na minha unidade escolar, partindo das políticas públicas, partindo de um conhecimento robusto científico e partindo da inclusão voltada para autismo, TDAH, outras condições de aprendizagem, mas o nosso olhar, o nosso foco são os alunos dentro do transtorno do espectro autista. Lembrando que, né, nós sempre um aluno, sempre não, essa palavra é forte, mas geralmente um aluno autista, ele tem outras condições associadas também, né? Nós temos poucos casos na literatura de um autismo, abre aspas, puro. Então, existem outras condições, como deficiência intelectual, TDAH, dislexia e outras condições que o tornam realmente diferente. Mas que não precisa ser e não é uma diferença em relação à aprendizagem, em relação à construção de saberes, em relação ao desenvolvimento. Então, para o trio gestor, existe um módulo todo pensado, todo especial, que vai permear, então, desde a política pública, porque eu preciso saber qual que é a lei que rege o meu trabalho e que respalda as minhas ações. Eu preciso entender o que a inclusão está relacionada com a educação e com os alunos que eu recebo na minha escola. E aos coordenadores também, um módulo muito robusto de formação de professores, porque o coordenador é um grande formador de professores. Ele é o responsável pelo acompanhamento para que o PEI aconteça na prática. Lembrando que o trio gestor, ele é responsável pelo acompanhamento dos indicadores da escola, né? A gente fala muito na escola pública do Super BI, e é um indicador incrível, fantástico, mas a gente sabe, né, Rodrigo, que o indicador por si só, ele traz dados. E eu tô falando de pessoas, de seres humanos. E o que eu faço com esses dados e as análises que eu faço a partir dele é que vai tornar a minha escola inclusiva ou não. É que vai fazer com que as minhas práticas de fato sejam inclusivas. Então, tá bom, Ale, eu sou coordenadora. E como é que eu promovo isso? Então, o Educatodos tem a solução. Desde pautas formativas para que eu trabalhe com meus professores, desde materiais exclusivos construídos e pensados, além de grandes referências aí nacionais e internacionais, para que você, coordenador, saiba o que fazer, como partir. Ale, como é que eu penso num ATPC, num HTPC para o meu professor para falar de autismo, para falar sobre formas de aprendizagem, para falar sobre comportamento? O Educa tem, né? Além de todo um apoio aos coordenadores para que eles também tenham robustez de como acompanhar o professor quando eu vou fazer o apoio na sala de aula. Então, né, nós sabemos que uma das funções também do coordenador é acompanhar o professor, é assistir a aula do professor, apoiá-lo em relação a melhorias, a mudanças, assim como o vice-diretor, né, que também tem esse papel com um olhar mais comportamental, mas que trabalha o tempo todo com as famílias e que trabalha o tempo todo com os conflitos, na resolução de conflitos. Então, o Educa aborda tudo isso. Como é que eu posso pensar enquanto diretor, vice-diretor e coordenador e nos meus indicadores? E a gente propõe ali como olhar, quais considerar, como construir esses indicadores para que de fato a inclusão não seja só um dado no papel, mas que tenha acontecido, seja real. Então é muita mão na massa, é muita prática. A gente mostra de onde a gente veio e mostra como é que precisa ser feito. Bom, a gente vai precisar encaminhar para o final, né, Lê? Fecha pra gente dizendo o seguinte, o pessoal pergunta, Lê, o Educa ele é uma formação completa. Ele é educação infantil, no ensino fundamental, todos os ciclos, né? Então, o Educatodos ele está em todos os ciclos. E ele também apoia a formação do trio gestor. Sim. Ale, e se eu quiser algo mais personalizado? Você tem algo dentro do Educatodos mais personalizado? Sim, nós temos. Bom, o Educatodos ele é um movimento nacional, ele é amplo, como você falou, para todos esses públicos e é uma honra
né? Realmente a gente tem muito orgulho. Mas nós também temos ações mais personalizadas, como mentorias, por exemplo, em que nós trabalhamos individualmente, em duplas, em trios. Temos também formações online, híbridas, presenciais também. Temos a nossa consultoria pedagógica, a nossa assessoria pedagógica. Um montão de ações para que de fato a gente não diga mais, puxa, não é para mim, dessa vez não dá, com valores muito acessíveis para cada tipo de público, para cada momento, como a gente fala, né, nós passamos por situações financeiras, mas para aquele professor, para aquele coordenador, gestor, profissional de AE, rede colaborativa, professor colaborativo que deseja de fato incluir, o Educa é para todos. Não é à toa, né, que o nome foi escolhido justamente Educa a Todos. Por quê? É para nós também. É para mim, é para você, Rodrigo. É para você que está nos vendo, nos ouvindo. Porque todo dia a gente aprende, né, um pouco mais. Essa turma e esse relato, só para fechar, que você trouxe dessa nossa parceira da formação online, é um crescimento muito grande quando nós entendemos e ouvimos, quando ela diz, fez diferença, transformou minha prática. E ela traz algo a mais, transformou, porque eu também coloquei o meu toque, eu coloquei a minha forma de ver o aluno. Então, a partir de algo construído, que é o que a gente está formando, uma grande rede, uma grande comunidade para que a inclusão aconteça. Então, Educa a Todos é o quê? É uma rede, é uma comunidade, é para todos. Ale, eu quero agradecer muito você ter vindo aqui hoje no seu podcast, né? Para esclarecer, para trazer para os professores, para os coordenadores, para toda a equipe do ambiente escolar, o que é o Educa a Todos e principalmente como ele pode ajudá-los. Então, muito obrigado de você ter vindo aqui no seu podcast. Na verdade, sou eu que agradeço. É diferente, né? Tá nesse outro papel, mas falar sobre o Educa a Todos é uma honra, é um orgulho e é realmente a peça-chave que faltava para a inclusão na prática. E eu falo isso com muito orgulho, em meu nome, em nome do time, em nome de toda uma equipe linda que compõe esse projeto, esse trabalho. A você, cofundador aí também, na verdade, grande parceiro. E para quem quiser saber um pouco mais, conhecer o nosso trabalho, acesse educatodos.oficial. Nós estamos aí no Instagram, no TikTok, no YouTube. Venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho, conhecer nossas carinhas, nossas propostas. Na verdade, é um convite para que você transforme a sua prática. Vem para Educa a Todos. Vem para Educa a Todos. Muito obrigado e ficamos por aqui. Podcast Educa a Todos.